Então você é, se não me engano, o segundo repórter americano a conseguir chegar ao Estreito de Hormuz. Aqui está a sua reportagem. Estou aqui reportando do Estreito de Hormuz, onde o impasse naval entre o Irã e os Estados Unidos continua. Exatamente 2 meses depois de os Estados Unidos e Israel lançarem um ataque surpresa contra o Irã, em meio às negociações. No domingo, o Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, anunciou que interceptou mais uma embarcação iraniana enquanto ela tentava atravessar o estreito, elevando o total de navios interceptados pelos Estados Unidos para 38. Na semana passada, quando a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Jeanine Pirro, se gabou de que o governo americano havia tomado à força 2 petroleiros iranianos, ela disse que isso foi feito com base em mandados de apreensão, emitidos sob o que chamou de regime de sanções unilaterais e sem reconhecimento internacional. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que a ação dos Estados Unidos representa, abre aspas, a legalização explícita da pirataria e do assalto armado em alto mar. E ele alertou que isso levaria, abre aspas, ao retorno dos piratas, só que agora, segundo ele, operando com mandados emitidos por governos. Então quer dizer, é um relatório um pouco mais longo. Eu tinha esquecido que a Jeanine Pirro foi procuradora dos Estados Unidos. Isso é meio... Enfim, falando em navio pirata, é basicamente o que o governo Trump parece ser. Mas me diz, que tipo de percepção você teve lá no Estreito de Hormuz? Só de ver a paisagem, o ambiente físico e pelas conversas que você teve? Você falou com o governador de Bandar Abbas, fez uma entrevista bem detalhada por lá. Que tipo de percepção você tirou disso? Especialmente em relação ao que o Trump chama de Projeto Liberdade. Esse anúncio de que a Marinha Americana vai escoltar navios pelo estreito, mas na prática não vai escoltar. Desde que a gente começou a conversar, já saíram relatos de ataques iranianos a instalações de petróleo nos Emirados. Então parece que o conflito está reacendendo por causa dessa demonstração de força do Trump. O Irã está redirecionando o tráfego marítimo para Dubai, ou seja, mandando os petroleiros seguirem para os Emirados e se afastarem do Estreito de Hormuz. Mas e aí, que tipo de percepção você teve lá? Bom, antes de tudo, o Irã tem uma frota enorme de vários tipos de petroleiros, cargueiros, embarcações. Havia dezenas e dezenas de navios simplesmente parados, esperando as coisas se acalmarem. E considerando que eles estão em Bandar Abbas, ou nos arredores de lá, na verdade, a maioria tem bandeira iraniana. A maior parte tenta negociar mercadorias em nome dos consumidores iranianos. Outra coisa, o estreito é muito estreito. A travessia é rápida, leva só alguns minutos. Na verdade, dá para cruzar em menos de 1 hora se o barco for rápido bastante. E dá para ver o outro lado. Dá para enxergar Oman bem rápido, logo depois que você sai da costa de Bandar Abbas. Isso só mostra como seria difícil para os navios tentarem operar sob a chamada Operação Liberdade e conseguirem passar por ali. Não tem onde se esconder. E a água é relativamente rasa. A gente viu um naufrágio de um dos navios que tinham sido atingidos pelo lado iraniano por se recusarem a seguir as ordens deles, e dá para ver partes do navio acima da água. De novo, é um estreito e muito raso. Então, a ideia de que eles vão conseguir passar navios por ali, às escondidas, me parece simplesmente absurda. Não é um corpo d'água que favoreça nenhum tipo de atividade subversiva. Então, o que ficou para mim é que isso não vai ser um desafio para os iranianos controlarem. A Marinha pode ir e voltar por ali muito rápido. Eles poderiam minar a área com bastante eficiência. Poderiam fazer todo tipo de coisa. Poderiam enviar drones subaquáticos. Poderiam mandar lanchas rápidas em questão de minutos para interceptar qualquer embarcação que passasse por ali. E também não é difícil rastrear essas embarcações. Então, levando isso em conta, eu diria o seguinte:
Essa declaração de hoje do CENTCOM, dizendo que 2 navios foram guiados pela Marinha dos Estados Unidos, que 2 navios com bandeira americana teriam sido escoltados. Eu repito o que disse sobre aqueles aviadores. Mostrem pra gente. Quais eram os nomes deles? Quem são? Como fizeram isso? Mostrem uma foto. Provem que isso realmente aconteceu. Mostrem o trajeto de um transponder. Nada disso foi apresentado, e eu não acho que vai ser. None of that has been forthcoming, and I don't think it will be.